Olá, pessoal. Voltamos à terceira aula da continuidade do nosso trabalho, ok? Vamos ver o que é negligência. Negligência tem a ver com o acidente do trabalho, sobre a questão da responsabilidade civil e criminal que o funcionário pode estar envolvido no decorrer de um acidente do trabalho na empresa. A negligência é a omissão voluntária de diligência ou cuidado. A falta ou demora não prevenir ou obstar um dano. Como exemplos, temos permitir que seus empregados trabalhem sem EPIs, deixar alerta sobre a situação de risco ou não, cobrar cuidado necessário de segurança. Isso é uma negligência do funcionário que contribui. Agora nós vamos ver sobre uma norma inglesa, a norma chamada OSHA, que é OSHAS, significa Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Essa norma, a OSHA, podemos dizer assim, é uma série de avaliação de saúde e segurança ocupacional, a OSHA. O que nos interessa no presente momento, aqui dentro dessa matéria, dessa aula, é a OSHA 18.001, que consiste em um sistema de gestão, assim como temos a ISO 9000, a ISO 9014, porém com foco voltado, a 18.001, para a saúde e segurança ocupacional do trabalhador. A OSHA 18.001 é uma ferramenta que permite uma organização atingir e sistematicamente controlar e melhorar o nível de desempenho em saúde e segurança do trabalho na empresa. Esse que é o objetivo dela. É uma norma inglesa. Por que investir em segurança e saúde? A empresa investindo em segurança e saúde aos trabalhadores, aos seus colaboradores, a produtividade aumenta. Os custos favorecem também a imagem da empresa em relação aos governos e em relação às outras concorrentes. A retenção de atração de talentos, ou seja, moral dos empregados, redução do prêmio para as seguradoras, requisitos legais perante a legislação em vigor, dentre outras situações que possam favorecer quando é implantada e implementada esta norma internacional, né? No caso a 18.001, chamada OSHA, dentro da empresa. Você pode observar aqui a questão da abordagem tradicional para a abordagem da OSHA. Em termos de consideração, você pode observar aqui nessa figura que a tradicional, as medidas de controle frequentemente seguem um modo de pensar, ou seja, um funcionário tinha que executar aquele serviço de qualquer maneira, obedeça ou então pode ser demitido, né? Ele tinha que obedecer, não tinha como, tinha que executar aquele serviço. Esse era o tradicional. Já a abordagem desta norma aplicada dentro da empresa, primeiro temos que, em se tratando da parte de implementação da mesma, nós temos primeiramente que identificar os perigos, né, de SSO, que refere-se a saúde e segurança ocupacional, e avaliar esses riscos. A gente identifica os perigos que possam contribuir para que venham a ocorrer os riscos desse local de trabalho e contribuir à integridade física do funcionário no local de trabalho. Então, essa é a abordagem da OSHA. Ela é implantada e implementada na empresa. Ok? Vamos ver o que vem ser higiene do trabalho. Higiene do trabalho é um conjunto de normas e procedimentos voltado para a integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas. O objetivo da higiene do trabalho é a manutenção da saúde, eliminação das causas das doenças profissionais, a prevenção do agravamento de doenças e lesões, aumento da produtividade pelo controle do ambiente de trabalho. Os riscos ambientais. Vamos ver a definição de riscos ambientais.
são os riscos presentes no local de trabalho capazes de afetar a saúde do trabalhador, devido à presença de agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos. Vamos ver primeiramente os agentes físicos. Dentro desse agente físico, nós vamos ver as pressões anormais, como exemplo, o ar comprimido ou rarefeito. Você sabe que, como exemplo de pressões anormais, o ar comprimido, se um funcionário pegar uma mangueira de ar comprimido e limpar o seu corpo, limpar o corpo no local de trabalho, ele pode vir se acidentar, porque depende da pressão que estiver sendo executada aquela mangueira de ar comprimido, aquele ar pode penetrar na hipoderme, ou seja, na pele dele, atingir a derme e a epiderme e ocorrer uma embolia pulmonar onde possa vir a óbito. Isso é muito importante analisar essa questão desse agente físico. Há certas situações que já houve casos assim. Então isso é dos riscos ambientais. As temperaturas extremas, o calor no caso das usinas siderúrgicas, o frio no caso dos frigoríficos, também são exemplos de agentes físicos relacionados a temperaturas extremas. Radiações não ionizantes, no caso, por exemplo, temos micro-ondas, radiações infravermelhas, radiações ultravioleta e iluminação. E radiações ionizantes, raio-x, raio alfa, beta e gama. Esse raio e radiações não ionizantes, nós temos como exemplo a radiação do Sol, certo? Temos a radiação do Sol como exemplo da radiação não ionizante. Um exemplo bem claro, né? Dentro desse exemplo aí da radiação não ionizante. Então, pessoal, relacionado ao ruído, que é um agente físico, e as vibrações também. São os riscos químicos, como ver as poeiras minerais, com consequência silicose, asbestose, poeiras vegetais, bicinose, bagaçose. A bagaçose é da cana-de-açúcar. O pessoal que trabalha no campo, respira, inala aqueles aerodispersóides provenientes da poeira da bagaça da cana-de-açúcar. Vai ocasionar essa doença que são as chamadas pneumoconioses. São essas poucas sequências, são doenças consequentes da inalação dessas poeiras. No caso, vegetais, bicinose e bagaçose. A bagaçose é uma doença proveniente da inalação do bagaço da cana-de-açúcar. Alcalinas, efizema pulmonar, incômodas, potencializa. O fumo metálico, intoxicação específica de acordo com o metal, febre dos fumos metálicos, doença pulmonar obstrutiva. Nós podemos citar aí os soldadores. Com o passar do tempo, é por isso que eles percebem um percentual de insalubridade, por fato de ele estar inalando esses fumos metálicos com o decorrer das suas atividades laborativas no local de trabalho. Temos as névoas, neblinas de gases e vapores. Por exemplo, os irritantes, irritação das vias aéreas superiores, ácido clorídrico, soda cáustica, ácido sulfúrico, etc. Asfixiante, dor de cabeça, náuseas, sonolência, convulsões, coma e morte. Como exemplo dos asfixiantes, temos hidrogênio, nitrogênio, hélio, acetileno, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etc. As substâncias, compostos ou produtos químicos em geral, anestésicos, ação depressiva sobre o sistema nervoso, danos aos diversos órgãos, ao sistema formador do sangue, como exemplo temos butano, propano, aldeídos, cetonas, cloreto de carbono, tricloreetileno, benzeno, tolueno, alcoóis, percloroetileno, xileno, etc. Então, esses são os exemplos de riscos químicos que os
trabalhadores estão expostos no local de trabalho. E os agentes biológicos? Nós temos micro-organismos vivos, os fungos e as bactérias. Por exemplo, aqui, diante de uma coleta seletiva numa usina de lixo, você vê vários trabalhadores ali expostos às bactérias, fungos, micro-organismos. Esses micro-organismos eles são observados tão somente ou através de microscópio óptico ou eletrônico. Eles não são observados a olho nu. É por isso mesmo que é necessário haver uma conscientização em relação ao uso dos equipamentos de proteção individual, quanto da higiene e conservação dos EPIs. E os agentes mecânicos e os ergonômicos? Nós vamos ver posições viciosas de trabalho, movimentos repetitivos, ritmo inadequado de trabalho, a monotonia, certo? Por exemplo, de agentes ergonômicos ali, movimentos repetitivos, nós vimos ali na figura uma pessoa à frente do computador. Temos como exemplo de atividade repetitiva o digitador. À medida que ele vai digitando, ele pode adquirir uma doença ocupacional chamada LER, que são lesões por esforços repetitivos. Como exemplos temos a doença dos carpos da mão, temos a doença dos carpos da mão, temos a tenossinovite, a epicondilite. São doenças que são provenientes dos digitadores, são movimentos repetitivos e envolve agentes ergonômicos. Como vimos, inúmeros são os riscos no local de trabalho que poderão afetar a saúde do trabalhador. Pessoal, aqui termina a nossa terceira aula. Veremos na próxima aula.